Como sabemos, sem energia nada acontece, mas o dia do mês que a conta de energia cai sempre é um dia difícil. Para resolver o problema, ou ao menos reduzi-lo, a atenção de todo mundo sempre está focada no conceito do uso inteligente. No setor energético, a busca sempre por eficiência. O que se quer é estabelecer diretrizes para o uso final das fontes de energia, de forma econômica, ambientalmente sustentável. E é aqui que aparece o conceito de cogeração. A cogeração é um processo que permite, a partir de um único combustível, uma única fonte, a produção simultânea de calor e de energia elétrica. Essa tendência ocorre não apenas pelo avanço da tecnologia, mas também pela valorização das questões climáticas, que têm sido cada vez mais adversas e imprevisíveis nesse cenário. É estratégico promover ações preventivas para evitar a utilização de fontes de energia e de processos com baixa eficiência e impacto considerável ao meio ambiente. O uso de biomassa para a produção de energia tem se tornado uma alternativa cada vez mais atraente, à medida que o mundo vai avançando na transição energética, sobretudo em decorrência da alta geração de resíduos orgânicos advindos da exploração de madeiras, pecuária e agricultura. Por exemplo, a biomassa derivada da cana-de-açúcar, principalmente do bagaço, tem se destacado como excelente alternativa para a contribuição para a matriz energética brasileira, sendo amplamente utilizado como combustível nas caldeiras e em sistema de cogeração, onde o vapor é produzido para uso em processos industriais e empregado para geração de eletricidade. A cogeração a partir do bagaço apresenta diversas vantagens, como redução do consumo de combustíveis fósseis, geração de energia limpa e renovável. Além disso, o ganho de eficiência nesse sistema proporciona produção de energia confiável, com baixo custo, podendo tornar a unidade industrial autossuficiente na geração de energia elétrica. Contudo, é importante destacar que a produção de energia a partir do bagaço pode apresentar desafios relacionados com a sua disponibilidade e com sua qualidade. Isso porque a quantidade e qualidade do bagaço produzido pela cana-de-açúcar pode variar de acordo com a safra e as condições climáticas, afetando a eficiência do processo de cogeração. Apesar da utilização de tecnologias mais modernas melhorarem a eficiência do processo, por vezes essas tornam alternativas caras e inviáveis a serem implantadas. Medidas mais simples, como a modificação de parâmetros, no entanto, podem contribuir para o aumento da eficiência energética e até mesmo garantir a geração de energia elétrica em períodos de entre-safra. Por esse motivo, o presente trabalho teve por objetivo analisar a quantidade de bagaço economizado por hora durante a safra, a partir da modelação de diferentes configurações operacionais dos ciclos térmicos analisados, com base na mudança variável de temperatura, sendo calculada a quantidade de bagaço economizado gerado em cada uma das situações. Isso porque quando a água de alimentação é aquecida, antes de ser introduzida na caldeira, a temperatura e pressão interna da caldeira aumentam. Isso pode resultar em maior produção de vapor, que é usado para gerar energia elétrica. Esse trabalho constituiu uma pesquisa de campo que ocorreu em uma indústria no ramo sucroalcooleiro no interior do estado de São Paulo, na qual não teve seu nome divulgado. A coleta de dados foi realizada durante a safra 2021-2022. No caso, a usina possui uma capacidade de moagem cerca de mais ou menos 10.300 toneladas de cana-dia, das quais geram cerca de 9 mil sacos de açúcar e 500 metros cúbicos de etanol diariamente.
Atualmente, a unidade tem buscado maneiras de otimizar seus processos a partir de pequenas mudanças e baixos investimentos, a fim de garantir o melhor aproveitamento da matéria-prima e o desenvolvimento sustentável. Em sua caldeira, a temperatura operante do sistema de alimentação de água é de normalmente 114 graus Celsius, sendo necessário cerca de 87 mil kg de bagaço por hora de massa úmida para a cogeração com rendimento de 80%. A quantidade de vapor produzida pela queima do bagaço e o poder calorífico inferior, conhecido normalmente como PCI, foram pré-definidos em 200 toneladas hora e 1.600 quilocalorias, respectivamente, deixando claro que esses dados foram fornecidos pela usina analisada e em acordo com parâmetros da caldeira. Para efeitos de cálculo, vamos utilizar a seguinte equação baseada na equação de Uguly, que permite calcular a quantidade de vapor produzida de acordo com a quantidade de combustível consumido. Aqui temos V sendo a quantidade de vapor produzido pela queima do combustível e N a eficiência térmica da caldeira, M a massa úmida do combustível e delta é a diferença entre a entalpia do vapor na saída da caldeira e a entalpia de alimentação de água da caldeira. Ao analisarmos o cenário inicial, verificamos que a simples elevação de 1 grau da temperatura de água de alimentação permite uma biomassa residual de 156 kJ. Se seguirmos os mesmos cálculos, verificamos que a temperatura, quando esta atinge 120 graus, a economia de bagaço é de cerca de 937 kJ, ou cerca de 4.500 toneladas de bagaço ou massa úmida de combustíveis por safra. Quantidade essa capaz de gerar cerca de 331 megawatts de energia, levando em consideração que diariamente são produzidas 152 megawatts de cogeração. Nota que esses dados de temperatura são dados recomendados pelo fabricante, operando dentro dos limites de segurança do equipamento. Verifica-se, portanto, que nem sempre é possível investir em grandes tecnologias de ponta. Contudo, por muitas vezes, adaptações simples se tornam-se de grande valia. Apesar dos benefícios simples dessas adaptações, a elevação de temperatura excessiva operante pode trazer alguns agravantes se não forem monitoradas e controladas. Como as alterações no teor da umidade do bagaço, e isso é um ponto muito crítico na eficiência da queima, isso pode, e embora o bagaço seco seja o ideal para a queima, valores ideais podem exigir grandes investimentos em equipamentos. Às vezes, dependendo da unidade, torna-se até inviável. Além disso, a elevação da temperatura na caldeira, apesar de melhorar a eficiência no processo, deve ser feita com cuidado para evitar problemas de superaquecimento e danos nos equipamentos. Sempre seguir orientações do fabricante. Aqui nós retomamos aos conceitos da termodinâmica, onde o funcionamento das caldeiras segue o ciclo de Rankine, a qual a produção de energia a partir do arranjo envolve transformações termodinâmicas com estágios isobárico, que é a expansão de líquidos. E por último, o aumento da umidade do vapor nos estágios finais das turbinas podem reduzir a eficiência e causar incrustações nos equipamentos e componentes da turbina, além de levar formação e depósito de minerais nas superfícies metálicas da caldeira, turbinas e prejudicando a transferência de calor, reduzindo a eficiência térmica dos próprios equipamentos. O setor sucroalcooleiro no Brasil desempenha um papel significativo na economia do país e tem adotado práticas sustentáveis importantes, como o aproveitamento do bagaço da cana-de-açúcar para a produção de energia elétrica, biocombustíveis e outras inovações. Essa abordagem certamente contribuiu para a redução do impacto ambiental e aproveitamento mais eficiente dos recursos disponíveis. A eficiência dos processos térmicos na caldeira é crucial para maximizar o aproveitamento da produção de bioeletricidade e outros afins. A temperatura desempenha um papel maestro, tendo um impacto significativo na economia do bagaço em usinas sucroalcooleiras, ajudando a reduzir os custos de produção e aumentar a eficiência do processo e maximizar o uso dos seus recursos. A harmonia entre os princípios da fluidodinâmica, termodinâmica e uma gestão cuidadosa dos parâmetros do sistema é a chave para extrair o melhor das valiosas matérias-primas e impulsionar o sucesso do setor.